Boa noite a todos. Vamos iniciar nesse momento mais uma transmissão da nossa reunião semanal. Eu convido a todos para que a gente possa nesse momento, através da oração, unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, para pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons Espíritos que nos iluminem, nos deem a proteção necessária para a nossa reunião de hoje, que a equipe espiritual esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando, com muita paz, harmonia, proteção e bom entendimento das lições que vamos estudar hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos falar da parábola do bom samaritano. Então se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que leste nela? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus, então, retomando a palavra, lhe disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o despojaram, cobrindo-o de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu-o e tocou-se de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as, e colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o até a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: Cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais, e eu te pagarei em minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai, pois, e faze o mesmo. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espíritos, isto é, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos antes de julgar os outros.
humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar, e cujo exemplo ele próprio dá. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cessa de combater. Mas Jesus faz mais que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Vejam que belo estudo que nós temos hoje. E essa parábola do samaritano que sintetiza os ensinos de Jesus, que mostra como praticar a caridade integral, o bem total. Mas antes de falar do assunto principal da parábola, nós vamos colocar aqui a primeira coisa que Jesus faz quando ele conta essa parábola. Ele quebra preconceitos e aversões que duravam séculos entre os judeus e os samaritanos. No ano de 932 a.C., faleceu o rei Salomão e os seus dois filhos, Roboão e Jeroboão, dividiram as 12 tribos de Israel. 10 tribos se separaram ao norte e a capital era Samaria, e 2 tribos ficaram ao sul, formando o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E aproximadamente no ano de 721 a.C., o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi invadido pelos assírios, e houve uma grande miscigenação da raça. E os judeus do sul não aceitavam isso. Esse fato e os vários conflitos que se sucederam após isso, entre eles, fez com que os samaritanos adorassem a Deus na própria Samaria. Eles não iam até Jerusalém, que era a cidade sagrada dos judeus. Esses conflitos geraram essa discriminação e esse preconceito que os judeus tinham pelos samaritanos. Então Jesus, contando a parábola e colocando o samaritano como o bom, como aquele que fez o bem, ele praticamente forçou o doutor da lei judeu, a responder que era o samaritano. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para nós que nós devemos amar a todos, sem distinção de raça, de crença, de ideologia. E ali, colocando isso para nós, ele mostra que nós temos que amar desde o mais próximo, que é aquele que vive conosco sob o mesmo teto, ou convive conosco no dia a dia, até aquele que a gente encontra pela primeira vez, como foi o caso aí da parábola. E mais ainda, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E nós temos uma dificuldade enorme em fazer isso. Ainda é um grande desafio para nós fazer isso. Mas é primordial que a gente faça isso. É isso que ele responde ao doutor da lei. Faze isso e viverás. O que significa esse viverás? Fazendo isso, praticando essa caridade integral, praticando o bem, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Nós vamos viver para sempre. E nós estamos semeando uma vida futura de felicidades. Essa é a condição que Jesus coloca. A caridade e a humildade, para que a gente viva nesse sentido. O samaritano, ele se colocou no lugar do outro. Porque narra aí na parábola que ele descia de Jerusalém para Jericó. Era uma rota comercial, Jerusalém até Jericó. Jerusalém a 750 metros de altitude e Jericó a 258 metros abaixo do nível do mar. Era uma distância longa para descer.
E muitos viajantes, muitos comerciantes faziam essa rota. E essa rota tinha muitos salteadores, muitos ladrões. E o samaritano se colocou no lugar do outro, porque se ele tivesse adiantado um pouco a sua marcha, seria ele que seria saqueado. Seria ele que estaria caído ali, ferido. Então, vendo por esse lado, ele se coloca no lugar do outro. Ele se toca de compaixão. E como eu disse, praticar a caridade integral. Veja quanta coisa que ele fez aí, né? Ele fecha o ciclo daquilo que aquele homem necessitava naquele momento. Ele cura as feridas, coloca no cavalo, leva até a hospedaria, paga a hospedagem e ainda diz ao hospedeiro: se ele gastar mais na volta eu te pago. Então ele pensa da seguinte forma: como eu gostaria de ser ajudado se eu estivesse no lugar dele. Esse é o nosso grande desafio. E mais uma coisa, ele fez algo que os outros dois não fizeram. Ele não deixou passar a oportunidade de fazer o bem. Quantas vezes a gente passa ao largo, como fizeram o levita e o sacerdote? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de fazer o bem porque nós estamos apressados, porque nós estamos atarefados com as nossas coisas do dia a dia? É isso que representa os outros dois, fechados no seu mundo. Eles sabiam, eles tinham os ensinamentos, mas esqueceram do sentimento. Porque não basta ter o conhecimento. Nós temos que utilizar do sentimento. São as duas asas. As duas asas estando em boas condições, nós conseguimos alçar voo. Se uma tiver atrofiada, não dá para voar. Conhecimento e sentimento. Esse doar-se da parábola é sem exigir nada em troca. Foi o que ele fez, né? E é muito mais amplo do que a caridade material. Vocês perceberam? É muito mais amplo. Ele representa aí, para nós, ajudar o próximo nas suas dificuldades espirituais. Em todas as suas necessidades espirituais. E todos nós temos necessidades espirituais ainda. Todos nós temos. E talvez, ajudando o próximo, a gente consiga superar as nossas. Com certeza. Porque Deus age através das suas criaturas. Ele auxilia os seus filhos através deles próprios. É o auxílio mútuo. É o que está escrito na lição aqui. É fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Caibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, ele nos dá aqui uma representação maior dessa passagem, dizendo que o viajante ferido lá representa a humanidade. O sacerdote e o levita representam os religiosos, os líderes religiosos, que não fazem o que realmente deveriam fazer. Coloca Jesus como sendo o bom samaritano. O azeite e o vinho como símbolos da fé e da vida eterna. O hospedeiro que recebe os denários, que recebe o dinheiro, somos nós que recebemos a ajuda, que recebemos os ensinamentos. E qual que é a nossa obrigação? Cuidar dos nossos irmãos caídos. E nós podemos ser também o samaritano, o bom samaritano. Nós temos condições para isso. Porque não basta ser religioso. Não basta ser espírita. Não basta ter fé. É preciso ter amor para dar. Lembra da carta de Paulo aos Coríntios, escrita em grego? Ágape, que significa o amor que eu tenho para dar.
Caridade? É isso que é o essencial. E caridade integral, como o bom samaritano praticou. Por isso que Allan Kardec coloca como um dos lemas do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, que é o título desse capítulo. Kardec não coloca fora da doutrina espírita não há salvação, fora das religiões não há salvação. É fora da caridade não há salvação, porque ela é a condição essencial para que a gente possa atingir a felicidade futura. No livro Jesus no Lar, na lição 29, essa parábola é relembrada. E lá está escrito o seguinte, eu até vou ler aqui para nós encerrarmos aí a nossa reunião de hoje. Além de dar o dinheiro e a palavra, nós devemos dar também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando-nos das nossas próprias forças. A caridade por substitutos é indiscutivelmente honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Veja que bela lição. É tão gostoso quando a gente consegue praticar alguma coisa no bem, com as nossas próprias forças, auxiliar os nossos irmãos, fazer parte de uma ação voluntária, doar algo material a alguém e poder ter contato com aquela pessoa, conversar por alguns minutos, colocar amor naquela doação. Parece que alimenta a nossa alma. Parece não, né? Alimenta a nossa alma. Essa energia, essa troca de energia. É isso que o nosso planeta está necessitando. Que a gente, ao acordar de manhã, faça a nossa oração e conserve aquela vibração boa e leve para todos os locais onde nós formos. Sempre pensando no próximo, em como ele gostaria de ser tratado por nós, no que ele está necessitado naquele momento e tentar ajudá-lo. Nós não vamos conseguir ajudar a todos, mas se nós fizermos a nossa parte, com certeza o nosso planeta vai melhorar bastante. Quando Jesus faz a pergunta para o doutor da lei, e ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. É preciso entender o que é misericórdia. Misericórdia vem do latim miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Unindo os dois termos, coração compadecido, compadecer do outro, ter compaixão pelo outro. E aí alçar um voo mais alto. E encerramos com a frase de Jesus para o doutor da lei e para todos nós: vai, pois, e faz o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Esse é o nosso grande desafio. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Essa foi a nossa lição de hoje do Bom Samaritano. Uma síntese dos ensinos de Jesus. Porque a caridade é a mãe de todas as virtudes. Eu convido vocês para o nosso encerramento. Nós costumamos fazer as nossas orações, as nossas vibrações. Vamos colocar aqui todos os pedidos de prece que foram feitos para a nossa casa. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que possa fluidificar nossa água, que possa aplicar os passes à distância, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco no nosso lar, iluminando o nosso lar, protegendo o nosso lar, aplicando os passes renovadores
para todos nós, para que a gente possa seguir firme na nossa jornada. Pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todas as entidades sociais da nossa cidade, pelos trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares. Pedir pelo presídio da nossa cidade, pela nossa Santa Casa de Misericórdia, para todos os trabalhadores, pacientes, voluntários, para os trabalhadores da saúde que estão nas ruas, combatendo a pandemia que nos assola, que possam receber a proteção necessária, para todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pedir pelos espíritos desencarnados, tão necessitados de prece, de oração, de ajuda. Vamos pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração da nossa cidade, do nosso Brasil. Que Deus ilumine o nosso Brasil. Pedir pelo nosso planeta Terra, onde haja guerras, violências, doenças, fome. Que as nossas preces, que as nossas orações e as nossas vibrações cheguem a todos esses locais. Que os nossos bons sentimentos se unam a todos os nossos irmãos que oram pelo nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e se Ele assim nos permitir, nós estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.